As mães escondidas. Se você já viu alguma foto da era vitoriana com crianças, é provável que você tenha visto algumas mães escondidas. Hoje em dia, elas parecem seres sinistros que foram capturadas pelas antigas câmeras fotográficas, mas no século XIX, elas eram mais que necessárias para que os fotógrafos pudessem executar o seu trabalho. Conheça agora as mães escondidas. Se você já tentou fotografar crianças, seja como pai ou como fotógrafo, você deve ter percebido o quão difícil é capturar o momento perfeito, pois os pequenos são inquietos e raramente ficam parados na mesma posição durante um certo período de tempo. Eles babam, brincam, riem e se contorcem, choram e rolam no chão quando têm que ficar quietos. Às vezes é preciso tirar algumas centenas de fotos para garantirmos apenas algumas realmente boas e, em alguns casos, elas ainda precisam ser retocadas. Embora tenhamos sorte de vivermos na era moderna com a facilidade da tecnologia, os vitorianos não tinham tal luxo. Nos primeiros dias da fotografia, o retrato era feito em um estúdio, geralmente na hora mais iluminada do dia para garantir uma melhor qualidade. O tempo era essencial para conseguir uma foto perfeita, e a completa quietude dos pequenos que estavam sendo fotografados era primordial nesses casos. Entre os anos de 1850 e 1880, o processo para capturar uma imagem demorava cerca de 1 minuto, um período de tempo durante o qual é difícil para um adulto ficar sentado sem mover um músculo sequer. Imagine para uma criança ou um bebê. Os fotógrafos da era vitoriana geralmente usavam uma espécie de braçadeira fixada em um poste que ficava atrás dos pequenos. Essa braçadeira era amarrada geralmente na cintura das crianças, num ato desesperado para que eles não se mexessem até que a imagem fosse capturada em foto. Mas isso só funcionava para as crianças maiores. Já as menores e os bebês, a única maneira de fotografá-los com sucesso era deixar a mãe segurá-los. Em casos mais extremos, uma pequena mistura de ópio ou morfina era dada ao pequeno travesso para que ele se acalmasse. Às vezes, era usado até bebida alcoólica. Mas será que tudo isso era realmente necessário? Naquele tempo, sim. Muitas vezes, as famílias economizavam durante anos para que fossem tiradas fotos de família. Muitas vezes, essa era a única vez na vida que uma pessoa poderia ser fotografada. Portanto, eles faziam de tudo para que as coisas saíssem da melhor maneira possível. Mas por que esses cuidadores ou acalmadores das crianças simplesmente não podiam aparecer nas fotos? A verdade disso, talvez nunca saberemos de fato, pois para os padrões de hoje, esses vultos atrás das crianças em fotografias transformam um momento que deveria marcar a vida da criança em uma imagem muito macabra. Talvez eles quisessem criar um vínculo visual da criança e o espectador, e não da mãe com o filho. Às vezes essas mães nem eram mães, poderia ser um pai, um irmão, uma babá ou até um assistente do fotógrafo. Alguns estudiosos defendem uma teoria que as mães da era vitoriana não sentiam que tinham um valor suficiente para aparecer nas fotografias. Algumas mães cobriam-se com tecido floral e até se fantasiavam de cadeiras. Às vezes, não importava o esforço, sempre acabava aparecendo uma mão ou um braço nas fotos. Em algumas das fotos, os rostos das mulheres eram borrados ou arranhados completamente. Outra teoria defende que a presença das mães na foto servia para enviar uma mensagem reconfortante ao espectador, mostrando que a criança estava viva, pois com as poses rígidas que eram obrigadas a ficar, não dava para distinguir de uma criança viva ou morta. Pois na época era muito comum fotografias póstumas, e a presença da mãe que segura o seu filho talvez seria uma forma reconfortante e uma validação de que a foto era de uma criança viva. Hoje, essas fotos são raras e difíceis de encontrar, e por isso se tornaram itens valiosos para colecionadores.